senhor Diácono Nelson. Pode, senhor, pastor Ricardo. Hoje de um modo diferente, né? Como é que fala? Num lugar diferente. Estamos mais alto. Um novo cenário, né? Um cenário mais novo. Assim, Mas não é o padrão. É. Estamos aqui para falar agora de uma série chamada a série sobre o profeta Joel. Nós estamos aqui para dizer que este ano, para a Igreja Apostólica Casa da Cura, essa foi a palavra dada no livro de Joel, capítulo 2, nós vamos chegar lá, e onde é a palavra que veio para o anjo da igreja, o pastor Fábio e a sua esposa, a pastora Liane, e foi colocada para nós, foi uma direção de Deus. Todo ano nós temos uma palavra que Deus dá ao nosso pastor, e aqui nós estamos vamos falar sobre o profeta Joel. Aqui saiu o Samuel daqui, eu quase me enrolei no Samuel. Amém? E nós vamos começar com oração, e o Diácono Nelson vai começar essa oração em nome de Jesus. Antes de dar início à oração, quero ter a oportunidade de saudar os irmãos com a Santa Paz do Senhor Jesus. Estamos dando início, como o pastor Ricardo falou, a mais uma série chamada Joel, o livro de Joel. Eu peço nesse momento que os irmãos estão acompanhando, curva suas cabeças, feche seus olhos, para estar nesse momento de concordância, para que o Espírito Santo venha nos conduzir, porque a palavra de Deus diz que Ele nos ensinaria todas as coisas. Então nós estamos submissos ao Santo Espírito de Deus. Amém? Senhor nosso Deus, que nós agradecer, primeiramente por mais esse dia de vida que o Senhor nos deu, nesse começo de noite que estamos aqui na Tua casa, Pai, esse intuito de, meu Deus, pela Tua misericórdia, ministrarmos a Tua palavra, ao qual, meu Deus, nós somos meros instrumentos nas mãos. E pedimos ao Pai, através do Teu Espírito Santo, que venha nos conduzir em triunfo mais uma vez, para estar ministrando, meu Deus, sobre o livro contido na Tua Santa Palavra. Venhamos, meu Deus, ministrar com a sabedoria, não de nós mesmos, a sabedoria que vem do alto, Pai. Nós pedimos a todos que estão nos acompanhando, e também que o Teu Santo Espírito venha abrir o entendimento de cada um, Pai, para que juntos venhamos entender todo o tesouro que está contido na Tua Palavra. E nós queremos Te louvar, agradecer por tudo que o Senhor irá fazer nesse período de tempo. Estamos, meu Deus, Pai amado, ministrando a Tua Palavra. E já Te louvamos e Te engrandecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos começar com o livro. Vou pedir para o Diácono Nelson ler os 3 primeiros capítulos do livro. Joel, capítulo De Joel. Vamos lá. Capítulo 1 diz o seguinte: a terrível carestia, né, causada pela locusta e pela seca. A carestia, a qual nós, em off aqui nós estudamos, quer dizer o quê? Uma grande fome que estava passando, né, sobre o povo de Judá. Não é verdade? Então aqui no capítulo 1 nós vamos discorrer sobre como deu início, né? Realmente toda essa devastação sobre o povo. Né? Tá ok? Nós vamos estar dando início à oração, ou melhor dizendo, a leitura. A palavra do Senhor foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Ouvi isso, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Acontece isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? O versículo 3, fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e filhos desses a outra geração. Versículo 4, o que ficou da lagarta o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto o comeu a locusta, e o que ficou da locusta o comeu o pulgão. Eu falei isso aqui, né? Eu vou chegar. Você pode dar continuidade? Nós estamos chegando no versículo, acho que você pode ler depois daquela. São as 4 fases, né? Então nós vamos estar lendo até o versículo 4. O versículo 4. Então, nesse momento, há um chamado profético, né? Ele já declara que a palavra do Senhor foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Então, daqui, nesse momento, a gente percebe que o livro, né, Joel, o profeta Joel, ele vem do quê? Ele vem de uma família sacerdotal, tá? E aí nós entendemos que, pelos estudiosos, não foi escrito esse livro por ele, né? Alguém deve ter escrito. E esse livro, ele discorre desde o ano de
835 ao ano de 755, mais ou menos, antes de Cristo. O que acontecia naquela época? Nós vamos discorrer só para que vocês possam entender na introdução. Joel, segundo estudiosos, ele deve ter escrito esse livro na época do rei Joás. Ou, alguns dizem que foi na época do rei Uzias. Outros acham que foi no cativeiro babilônico. Mas, pelos fatos que estão, nós vamos ver nesses 3 capítulos, durante não sei quanto tempo, quando o Espírito nos conduz, aí nós temos entendido que foi antes do cativeiro. Então, o que acontecia naquele momento? Desde que Salomão morreu, o filho dele, Reboão, assumiu e não seguiu a diretriz como o avô dele falou para o rei Salomão. Por desobediência, esse reino foi dividido. E foi dividido em 2 reinos, Reino do Sul e Reino do Norte. E nessa divisão, o reino de Judá, que consistia em Judá e Benjamim, ele tinha como capital Jerusalém. E o reino do Norte, que tinha as 10 tribos, capital Samaria. Indo um pouco mais a fundo em relação em que época aconteceu isso, a maioria dos estudiosos nos informa que provavelmente foi na época do rei Gel. Por quê? Porque tudo transcorreu praticamente, nós vamos ler a cada versículo, melhor, cada capítulo, relativo à época que estava passando. Ele foi rei com 7 anos de idade, teve 40 anos de reinado, e a gente sabe que Deus tinha dado para Moisés, no livro de Levítico, capítulo 26, o que eles poderiam fazer, o que eles não poderiam fazer, e diante daquilo que poderia fazer, o que ocorreria na ação de fazer, em submissão e obediência. E daquilo que você não poderia fazer, você teria as ações e os resultados da desobediência. Pode falar. Como os amados irmãos sabem muito bem, o pastor Ricardo acabou de citar, sabe, sobre a desobediência, que vem as bênçãos, e vai lembrar que isso está contido que Deuteronômio 28, mas também Levítico 26. Os irmãos quiserem depois procurar lá, estejam ali, sabe, confirmando. Exatamente. Porque aqui o tempo não vai permitir, nós estarmos lendo todos os capítulos. Então nós vamos estar ali, de acordo com o que o Espírito Santo está nos trazendo, trazendo cada referência. Os amados estarem procurando ali nas suas casas, tá ok? Então, como sabemos, Deuteronômio é repetição, Sim, falado. E neste momento a gente vê 2 reinos divididos, o reino do norte, como falei, Samaria, esses, contendo as 10 tribos, tiveram 19 reis, e todos foram totalmente desobedientes. E esse período durou mais ou menos 209 anos. E o Reino do Sul, que é a tribo de Judá e Benjamim, tiveram 20 reis, onde 8 foram obedientes. Obedientes até o fim. E durou um pouquinho mais, durou praticamente aí 345 anos. Então você vê que quando você está em obediência, os anos se prolongam. Você vê que o reino foi dividido na época de Reboão, o rei Reboão dividiu a tribo por causa da desobediência e assumiu Jeroboão as outras 10 tribos. Então eles começaram juntos. Posso fazer uma observação? Pode fazer uma observação. Não quero atrapalhar? Não, claro. A gente só falou assim, quando eles estão em obediência, com os seus tempos de vida se prolongam aqui. E aí os irmãos, não sei se os irmãos lembraram como eu, o Espírito Santo trouxe a memória sobre o livro de Gênesis. Sobre
sobre quando Adão caiu, né, em pecado. Exatamente. O que aconteceu com a humanidade, né? Os anos foram se abreviando por conta do quê? Do pecado de um só homem. Sendo que o homem não, Deus o criou, né, para não morrer. Exatamente. Mas por conta da desobediência, foi se abreviando. Verdade. Obrigado. Não, que a gente... Então, só para ter assim, um panorama, que os dois reinos, apesar de divididos, estavam em unidade quando Davi reinou, né? Suas falhas, estavam em unidade até quando Salomão assumiu, né? Mas se dividiram e começaram juntos. Só que um teve 345 anos, né? De altos e baixos, porque só 8 permaneceram. Isso, dos 20, né? Isso. Dos 20, só 8 obedeceram, se manteram fiéis. Fiéis. E aí eu vejo o seguinte, aí eu vou olhar na minha colinha, porque começou com, no caso do Reino do Sul, Jeroboão e terminou com Oséias. E esse reinado foi de 931 a 722 a.C. Olha só. Então guarde as datas. Agora, vê o outro lado. Né? Mas uma pergunta, o pessoal pode estar entendendo, mas por quê? Por que foi de 800 passou a 750? Por que o quê? Pode explicar. Não pode explicar. Porque o que é, amados irmãos? Que é antes de Cristo. Então, as datas foram decrescendo. Você pode ver que depois de Cristo, o que é? Vai crescendo. Porque, que nem um exemplo, né, o profeta Isaías, quando ele escreveu, foi o profeta messiânico, que mais falou sobre a vida do Senhor Jesus. Ele escreveu o livro, né? Datou o quê? 750 anos antes de Cristo. Sim. Não é verdade? Exatamente. O pastor Ricardo teve errado e me Não, sim. Então é só um exemplo para que os amados entendam. E pode haver essa dúvida, mas porque não, 800 claro. a 150. Então, aí eu continuo, por favor. Não, tranquilo. Aí percebe que houve uma diferença de anos daqueles que obedeceram, daqueles que não obedeceram. Então, eu estou tentando achar aqueles que assim, obedeceram, eles tiveram mais anos com Deus dirigindo a nação. Apesar de ser texto de 20, só 8 reis que verdadeiramente obedeceram, tiveram uma longanimidade no seu tempo e tiveram a bênção do Senhor, porque cumpriram a palavra de Deus. Né? Então, nós também lembrar do rei Ezequias, né? Ele pediu mais 15 anos de vida, né? Exatamente. Foi, né? Exatamente. Então, aí nós temos aqui, obedecer a Deus realmente você cumprir a sua vontade, porque Ele é o Criador. Se você não cumpre a vontade dEle, você vai plantar situações na tua vida e você vai ter uma colheita muitas vezes triste. Né? Justamente. Então, nós temos aí o Reino do Sul, que começou com Rebom, duas tribos, e terminou com os Edequias, né, que teve seus olhos furados. Mas por que o senhor está falando isso? Para que a gente entenda o panorama, para que quando se chegar no livro de Joel, na data que ele estava verdadeiramente reinando, sendo profeta, você entenda exatamente o que aconteceu. Né? Então, como eu falei, Joel, ele começou bem com 7 anos, ele foi, teve um pai espiritual, um pai que cuidou dele, que é o Joiada, né? Né? E aí o Joiada morreu e o filho dele, Zacarias, continuou nesse trabalho. E não dá. Né? Nós percebemos que a Bíblia nos garante que nesses 40 anos ele começou a ouvir outras pessoas, príncipes do reino dele, que começaram a influenciar. Então ele saiu da obediência para a desobediência. E aí, quando você sai da desobediência, o que aconteceu? Ele ficou enfermo e morreu. Morreu como? De morte morrida? Não. Os empregados o mataram. Se você quiser conhecer a história, você vai conhecer nesse reinado, né, que havia uma pessoa que era uma rainha, foi a primeira rainha que reinou por um pouco tempo, mas que dá à história uma virada para que Gel fosse protegido por
joiada e se tornasse rei com 7 anos de idade. Ele foi instruído, mas teve não. Eu tenho a referência, ele? Hã? Eu tenho a referência de pronto aí para passar para os amados? O Reinaldo? Ah, tem. Os amados estão aí. Não, Eu tenho claro. tudo, por favor. Tá? A gente vê aqui agora. Como eu falei agora há pouco, né? O ponto do rei dos livros não pode estar lendo todas as referências, né? Então vamos Exatamente. estar passando para você mais à vontade estar lendo ali na sua casa. Nós temos tanto em Crônicas, no livro de Crônicas, como também no livro de Segunda. Deixa eu passar. Segunda vez, nós? Primeira vez. Primeira vez, né? Entendeu? Mas que eu estou aqui aprendendo também. Aqueles de abrir aqui. Deixa eu tirar aqui. Agora, deixa eu achar aqui. Museu. Nós vamos andar aqui. Primeira vez, né, Júlio? Não, eu acho que eu fiz uma. Segunda Reis foi o reino de Uzias. Perfeito. E aí nós temos que voltar para trás. Joás foi segundo Reis 12. Tá? Está em segundo Crônicas 24 também. Então, note aí, viu, Márcio? Segundo Reis 12, né? 12 E e segundo Crônicas 24. perfeito. Tá? Aí tem as questões aqui, né? Que a reparação do templo, que o rei Joás fez, né? Joás, né? Joás fez. E tem até um Gil, né? Tem um Gil, né? Tem um Gel. Esse Gil não tem. Aí Joás resgata Jerusalém. Então tem uma história aqui que vocês vão entender se vocês começarem a entender que foi pelo motivo de Atalia, a rainha, né, que está no capítulo anterior, que fez com que houvesse, assim, esse garoto foi colocado, né, porque ela mandou matar todos os filhos ali. E aí nós vemos que deu continuidade. Mas nós vamos agora entrar diretamente na questão do livro do profeta Joel. Propriamente dito, né? Propriamente dito. Então, nós temos assim uma questão particular, né? Como eu falei, 835 a.C., decrescendo a 796 ou a 755, dependendo de alguns historiadores. Mas o fato interessante é que, né, como Joel Obadias também é conhecido como um profeta, né, que é um profeta, tem um capítulo só, né, Obadias, um livro bem pequenininho, mas contundente em relação ao que o povo estava fazendo. Então, aquele ministério de Joel se tratava com o reino de Judá, certo? E ele foi levantado para dizer o que aconteceria. E nós vemos que o acontecimento começa com a desobediência. Nós temos um Deus misericordioso, um Deus que a misericórdia dele é a razão de nós não sermos consumidos, mas o ministério de Joel foi colocado. Posso falar com a passagem? Eu também confirme lá, Lamentações 3, 23, 24. Exatamente. Isso. Se eu estiver errado, depois o irmão puxa minha orelha lá, irmão. Pelo YouTube, hein? Então nós temos aí Joel, né, filho de Petuel, que ele começa a descrever uma situação de falta, né, de falta do que estava acontecendo, do que acontecia. Se nós olharmos o livro de Joel, nós vamos ver que ele começa a indicar o quê? Uma situação de escassez. Por quê? Porque naquele momento o povo estava andando nos seus caminhos, não estava andando nos caminhos do Senhor. Então, ele como instrumento de Deus, como profeta de Deus, naquele momento ele foi levantado para
como outros profetas, né? Comparando até com Isaías, o profeta maior, né? Fazendo ele, pelo Espírito de Deus, ele começou a falar para o povo, né? Primeiramente, para quem? Anciãos, os cabelos brancos, o que faziam parte daqueles, vamos dizer assim, dos que ficavam às portas, né? Que faziam parte do ministério do rei, do sacerdote, enfim, estavam ali prontos para, né, estar ouvindo. Então, a primeira mensagem foi para quê? Eu posso te Anciãos, escutai. Os amados podem perceber por que anciãos. Porque eles teriam que dar o exemplo, né? Pela experiência, né? Até mesmo ministerial, Sim. de vida, né? Sim. Por isso que tinha que passar primeiramente para eles, né? Eles teriam que ser corrigidos primeiramente. Com É certeza. verdade, pastor? Então, por isso que Joel tem o significado de... Joel, o nome dele tem o significado. Qual é o significado dele? Que eu botei aqui na colinha. É o Senhor é É o Deus. Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Exatamente. Então, é nesse momento que ele tem que manifestar que o Senhor é Deus daquela nação. Ele teve que dizer, vocês não estão entendendo. Eu estou aqui falando pelo Espírito de Deus para vocês que o Senhor continua sendo Deus. Ou melhor, Ele é Deus. Agora, a razão por que ele está falando isso, né? Versículo 2 diz, todos os moradores da terra, aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias dos vossos pais. Então ele faz o que? A lembrança daquilo que o senhor falou. Quando a gente é ancião, a gente conheceu durante anos, quando estávamos obedientes ou quando estávamos desobedientes, enfim, depende do processo. E aqui, trazendo a memória, né? os anciãos, eles sabiam aonde Deus tinha tirado o povo da escravidão lá do Egito. Sabia das lutas. Conhecia, normalmente, os anciãos conheciam o quê? O Torá. Conheciam a história. Por quê? Porque um dia eles foram garotos, tiveram que passar pela sabatina dos 12 anos, né? Porque eram circuncidados. E o cara com 12 anos, para ser homem, ele tem que passar por uma sabatina. Saber quem é o Deus. Então, as coisas do passado tinham que ser relembradas. Porque eles estavam vivendo um presente que não era a vontade de Deus. E muitas vezes nós estamos vivendo um presente que nós esquecemos que o Senhor continua sendo Deus na nossa vida. Então, a exortação que faz Joel em relação àquilo que estava acontecendo. Não é? Vamos dizer assim, se os teólogos apontarem que é mais para o rei Joás, que ele passou mudando tudo aquilo que estava infiltrado de Baal, tudo aquilo, ele fez um templo novo, não modo dizer, né? Ele restaurou o templo, essa é a palavra certa. Ele restaurou o templo, ele ficou em obediência durante, vamos supor, 30 e poucos anos. E agora, porque ele ouviu os outros, por isso a gente tem que tomar cuidado. Quem você está ouvindo? Você está ouvindo o Espírito de Deus, ouvindo a palavra de Deus, ou você está ouvindo o que os outros estão falando? Né? Então, muito cuidado. Agora, a não ser se a pessoa do teu lado é uma mulher ou um homem de Deus. Esse porém, né? A pessoa realmente, a pessoa a qual você está dando ouvidos, como o pastor Ricardo está pautando a palavra de Deus, uma mulher, um homem que realmente vive a palavra, né? Então, a pessoa, a palavra de Deus mesmo diz, né? Se não me engano, em Oséias, né? Que fala, né? Ouvir os nossos profetas, né? E prosperareis, né? Acho que é Oséias que fala. Também tem outra passagem que fala. Não, é Josafá, aquele Josafá, do segundo Crônicas, né? Sim. Eu estou ligado aqui no negócio Sim, do Joel.
Sabia assim de... Não precisa nem procurar, viu, pastor? É só para os amados realmente ter uma ideia, né? Que dentro desse contexto nós estamos falando disso. 20, 21. Deixa eu ver. É Josafá, 21. Josafá? Segundo 21. E aí. Josafá. Nossa, Josafá, mas aqui. 20, 21. Então. Versículo. Aqui Josafá faz exortação. Pela manhã no deserto, e tecou lá, e aconselhou o povo, terminou cantores para o Senhor, que louvasse a majestade, saiu diante de Amar, louvar ao Senhor, porque sua bondade dura para sempre. Eles também começaram a cantar júbilo, você vê com a guerra, cantando, né? Aí subiram, viram os filhos de Amon, de Moab, papapá. Então chegou ao deserto, papapá, tiveram jantar socorro, para saquear. Eu pulei aqui, estou olhando. Agora eu pulei aqui. Bom. Daqui a pouco eu acho. Vamos lá, João. Não transcorrer sobre Vocês viram o nome dos 20, eu não me lembro o versículo. E aí nós temos aqui, voltando, ele fala para os anciãos, né? E aí ele fala para o povo que também conhecia os eventos onde Deus tinha, né, manifestou no passado, na geração passada. Então, passagens de períodos bons e passagens de períodos ruins. Mas o profeta, naquele momento, no versículo 2, ele queria que eles entendessem claramente. Por isso que ele lança a pergunta: aconteceu isto em vossos dias? Ou também nos dias dos vossos pais? Quer dizer, isso que nós estamos passando, ou vamos passar, aconteceu na época dos seus pais, quando foram desobedientes? Aconteceu na época nossa, agora que nós somos desobedientes? Será que nós não aprendemos a lição? Então, ele começa, o profeta, querendo que ele abrisse os olhos, né? Então, por isso que chama os moradores da terra, né? Para escutar, né? Eu digo que há uma grande, às vezes a gente fala assim, escutar e ouvir é semelhante, né? Definição muito bem. Mas eu digo que escutar é você prestar atenção naquilo que está sendo dito. Você está escutando, você está parado, ouvindo com atenção, né? Ouvir, você viu o que o cara falou? Não ouvi nada, não. Mas escutar dá uma conotação, né, muito maior do que você possa ouvir, né? Então, escutar. O Senhor Jesus falou muito bem, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? Exatamente. E ele deu 2 ouvidos para a gente ouvir e uma boca para falar. Então, é exatamente o que acontece. É quando você está escutando, você está consciente do que está vindo para você. A mensagem que está chegando no teu ouvido, né? Você está atento, você está prestando atenção. O ouvido você está, né, ouvindo música. Às vezes está ouvindo música, você não está sabendo o que está acontecendo. Totalmente disperso, né? Exatamente. Ali é aquilo que está sendo dito. Né? Então, eu digo assim, voltando aqui. Aí, no versículo 3 ele diz: fazei sobre isso uma narração a vossos filhos. Então, o que ele quis dizer com isso? Em Diácono? Fazer isso sobre uma narração a vossos filhos. E a vossos filhos, a seus filhos, filhos desses de outra geração. Quer dizer, a geração toda. O que ele quer dizer? Para aquilo que incutir, né, na mente dos filhos, né? Para que isso viesse o que? Dar continuidade. Não ficar só ali nos tempos ali, né?
Sim, um tempo presente. Exatamente. Isso que é aquilo que, como a palavra de Deus diz, né? Isso que é de terceira até a quarta geração. E aí a pessoa tem que entender que naquele momento ele dá o quê? Ele dá um toque, ele dá exatamente vamos dizer assim, primeiro no versículo 1 ele diz assim, versículo 2, ouvi isto, Sim. certo? Aí depois ele passa a colocar o quê? Escutar, Escutar. Né? Então, escutar então, que isso seja exemplo para os seus filhos, para os seus netos e para os seus bisnetos. Né? Porque o que eles estariam passando? No versículo 4, o que eles estariam passando? Senhor, e aí se eu quiser fazer a... Sim. sobre a... Como eu li, né, vou repetir. O que ficou da lagarta comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto comeu a lagosta. E o que ficou da locusta comeu o pulgão. Aqui o que é? Pode ver, está explicando. As várias fases do gafanhoto. Está explicando. A natureza da crise constitui do quê? De uma praga de gafanhotos que varreira o país. A região rural de toda a vegetação foram destruídas. O povo enfrentava uma severa fome. Não é mesmo, pastor? Exatamente. E o que diz? O significado exato dos quatro palavras aqui empregadas, que eu acabei de ler, a lagarta, gafanhoto, loucura e pulgão, foi aqui a explicação. Para descrever os gafanhotos é incerto, né? Ou seja, né? As quatro fases do gafanhoto. Acredita que representam que as etapas sucessivas do crescimento do inseto. Então, Perfeito? e quais são a fase? Aí, tem aí as fases? Não, só explicando isso, né? Certo. E como eu li aqui, né, essas fases, o que é? O acompanhamento da lagarta, né? A lagarta comeu as colheitas. Comeu o gafanhoto. Né? Tá. E o que ficou do gafanhoto comeu a locusta. E o que ficou da locusta comeu o pulgão. Ou seja, né, uma devastação. Não sobrou nada, né? Então, desde o primeiro estágio do gafanhoto até o último estágio, eles comeram, mesmo como larva, mesmo como, como é que fala? Mesmo com outro estágio qualquer, mesmo como uma parte. Então, a lagarta, né, o gafanhoto veio, comeu, mas ele provavelmente deve ter trazido ovos. Então a lagarta também se alimentou, né? Eu posso imaginar isso. Né? Exatamente. O gafanhoto comeu. A locusta também, que é outro estágio, comeu. Né? E o pulgão, que é o estágio final, também comeu. Então Deus permitiu isso aqui, para que não sobrasse nada da vegetação. Então, ou seja, foi uma permissão de Deus, devido à desobediência daquele povo, que viesse o quê? Afetar, né? Então eu vejo assim, Tem essa crise, né? esse pequeno animal foi como um exército invadindo as terras de Judá. Tanto que ele fala no versículo 6, posso ler? Vamos chegando lá. Vamos transcorrer. Então, nós vemos que o quê? Houve um momento que eles foram devastados. E aí, quando eu penso que um exército entrou, né, há uma destruição, não fica nada. E aí um exército de gafanhotos, vamos dizer assim, entrou numa região onde eles eram não somente agricultores, mas eles iam ser pecuaristas, né, de ovelha, etc. Né? Então, o que normalmente eles plantavam naquela região? Então eu posso me lembrar, né, da videira, eu posso me lembrar, o que mais? Ajuda aí. Oliveira, né? Figueira também, Figueira. Conhecido. O que mais? Tem mais alguma coisa? Tem outras coisas que poderiam ser. Então, ali eles iam ficar o quê? Sem comida. E o que é o trigo, né? O trigo, exatamente. Então, o trigo para fazer o pão. Sim. Então houve o quê? Uma devastação. E nessa devastação, aquilo que era a uva,
que podia ser comida nos cachos, e também se pisada para se tornar um vinho, que era um sinal de alegria, de festa, como Jesus fez o primeiro milagre lá,